A jurista Janaína Pascoal, em entrevista no canal da Assembleia Legislativa de São Paulo, alertou contra a mistura de fatos que se faz na narrativa de fake news, justamente para criar uma confusão dentro da qual pessoas possam ser punidas sem fundamentos. Janaína explicou que qualquer coisa pode ser chamada de fake news ou ataque na internet. A jurista alertou: misturam-se muitas coisas muito diferentes e se fala de punição de maneira genérica e a gente pode criar monstrengos. Janaína Pascoal explicou que a confusão é constantemente feita e deu como exemplo a CPMI das fake news no Congresso. Janaína disse: se a gente pegar depoimentos de algumas testemunhas da CPI lá no Congresso e torcer, não tem fake news nenhuma. Pode ter agressividade, má educação, protestos, mas fake news não tem. A deputada acrescentou: lá na CPMI eles estão misturando tudo. A jurista afirmou que o problema também é encontrado nos inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Janaína apontou que, ainda que existam ameaças reais, outras intervenções estão sendo incluídas nos inquéritos sem ter qualquer característica de ameaça. A jurista disse: o inquérito do Supremo juntou um monte de coisa, cada coisinha muito diferente da outra, e concedeu uma gravidade, uma relevância jurídico-penal que essas coisas não têm, isoladamente e nem em conjunto. Assista. Eu não gosto de falar de maneira genérica sobre as coisas, porque, assim, vítima do quê? E de que tipo de investida? Porque, por exemplo, né, as questões mais problemáticas que a gente tem são as ameaças, né, e a Madalene sabe que as ameaças são vorazes, né, nessa realidade. Então, eu acho que a pena da ameaça no Código Penal para o tipo de investida que ocorre, né, nas redes sociais, sobretudo aquelas investidas mais organizadas, de ameaças mais organizadas, que conseguem todos os endereços de todos os parentes, dados privados de todos os parentes, né, e que isso dá uma credibilidade na ameaça. A pena do Código Penal é muito branda, para o medo, para o desespero, para o inferno que se faz na vida de uma pessoa. Agora, eu vejo gente falar de ataque na internet porque alguém fez um meme da pessoa, sabe? 2 memes. Então, assim, se alguém fizer um meme, sei lá, Janaína descabelada, desculpa, isso não é fake news. Não, isso pode ser uma charge, isso pode ser, né, uma ironia, pode, dependendo do tom, pode ser uma falta de educação, mas não é fake. Então, assim, eu acho que misturam-se muitas coisas, né, muito diferentes, e se fala de punição de maneira genérica, e a gente pode criar... Não, mas aí a senhora está falando de postagens, né, a senhora está falando de postagens como esse meme que a senhora citou, claro que, né, não tem nada a ver falar que é fake news, mas... Não é tão claro. Não é tão claro? Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo. No caso de ameaças, deputada, o caso com o ministro do Supremo, aquela youtuber lá, esqueci o nome dela, gente. Que a gente já passou pior, foi na justiça, não fizeram nada. Então, só para citar o exemplo, Madalene. Muito pior, já passei, Janaína, pior ainda que eu. Então, assim, o problema é o seguinte, vamos por partes. Se a gente pegar depoimentos de algumas testemunhas, a CPI lá no Congresso, e torcer, não tem fake news nenhuma. Né? Pode ter agressividade, má educação, protestos grotescos, mas fake news não tem. Então a gente tem que começar a separar as coisas. Mas é isso que eu estou falando, diferenciar o que é fake news e ameaças também, né? Mas é que lá na CPMI eles estão misturando tudo, lá em Brasília, entendeu? Qualquer meme, nossa, fulano foi atacado, peraí, a vida inteira houve charge. A vida inteira houve ironia, sobretudo com pessoas públicas. Agora ninguém mais aguenta uma piada. Com relação ao inquérito do Supremo, é um outro problema. Então, por exemplo, houve lá, numa das decisões, a transcrição de frases
inclusive de estupro, de filhas de ministros. Isso é ameaça gravíssima. Agora, hoje, teve matéria em jornal falando que assessores da Assembleia teriam atacado o Supremo. Aí eu fui ver os ataques. Pelo menos os ataques que estão listados na matéria são ataques do seguinte gênero: Supremo, vergonha nacional. Peraí. Se a gente vai debater se poderia ter postado isso no horário de trabalho, é outro debate. Você fazer uma frase de protesto não é ameaça, não é crime, gente, porque senão instituição nenhuma mais pode ser criticada nesse país. Entendeu? Então, assim, o inquérito do Supremo juntou um monte de coisa, cada coisinha com natureza muito diferente uma da outra, e concedeu uma gravidade e uma relevância jurídico-penal que essas muitas coisas não têm isoladamente e nem em conjunto. Então, assim, eu tenho medo do porquê que isso está acontecendo. Sabe? Por que isso está acontecendo? Se são coisas tão graves assim, por que já não tira logo o sigilo e deixa a gente ver o que é que tem lá? Como a Madalene falou, a Madalene sabe o que ela passou, o que eu passei, o que outras pessoas públicas passaram, com ameaças graves por parte de determinados grupos na internet. E assim, os inquéritos ficam, não acontece nada. E aí uma frase de protesto, uma hashtag de protesto contra alguém que dá uma decisão polêmica, aí vira uma situação de segurança nacional. Então, o que tem por trás disso? A gente não vai poder mais criticar? Nós não vamos mais poder questionar? É isso? Quer concluir alguma coisa? Não, mas assim, até voltando um pouco no tempo, eu sempre me chamou muita atenção, porque as pessoas são muito defensoras da liberdade de manifestação, até alguém as criticar. Então, o que eu já vi de gente que é extremamente contundente, extremamente até agressivo, no modo de escrever, no modo de falar, de se manifestar. E quando alguém faz qualquer comentário a seu respeito, entra com queixa-crime na justiça, diz que foi vítima, pede indenização. Então, assim, são as mesmas pessoas que alegam liberdade de manifestação para não quererem indenizar, nem serem responsabilizadas, né, pelo que falam, combatem essa mesma liberdade quando o outro faz algum tipo de afirmação. Eu não preciso ir longe. O próprio ministro da Justiça, com todo respeito, ele fez uma representação contra um jornalista que fez uma charge ligando o presidente ao nazismo. Eu não achei nada educada a charge, ele fez essa representação. E ele entrou com habeas corpus em defesa do ex-ministro da Educação, que fez uma charge ligando o povo ao Covid, alguma coisa assim. Então, peraí, para ligar o presidente ao nazismo, a liberdade de manifestação não serve. Para ligar o povo chinês ao à Covid, né, que é uma doença, aí a liberdade de manifestação serve. E para os críticos do governo, idem. Os críticos do governo acham que a charge contra o presidente é liberdade de manifestação, expressão. E a charge do ex-ministro é um crime. Não pode, o meme, né? Então é o seguinte, para mim, os dois casos são liberdade de manifestação. Se é educado, se é apropriado, se poderia ter sido feito de outra forma, é outro debate, entendeu? Mas nem tem crime na charge, nem tem crime no meme. O que não dá é para as mesmas pessoas defenderem que aqui pode e ali não pode. E é isso que a gente está vivenciando, né? A gente está vivenciando isso. Eu acho ridículo, porque você vê um esquerdista, né, defendendo a liberdade de manifestação da esquerda, e o direitista da direita, e não consegue entender que ou é de todo mundo ou não é de ninguém. Então, eu estou acompanhando os debates que estão acontecendo lá em Brasília também, porque agora está tendo uma espécie de uma... Como teve muita resistência ao projeto do senador Alessandro Vieira,
eles montaram na Câmara uma espécie de uma mesa redonda, segundas, quartas e sextas eles fazem um debate. E muitos dos debatedores estão fazendo meio que uma comparação, né, entre as redes sociais, as informações que circulam nas redes sociais e as informações que circulam na imprensa tradicional, vamos dizer assim, jornais, rádios, revistas. E fica muito evidente, né, que todos os participantes desse debate colocam jornais, rádios e revistas num patamar acima, né, porque eles checam as suas mensagens, as suas informações, porque eles têm endereço certo, tem pessoas identificadas, no caso de uma responsabilização. Eu, às vezes, acho, com todo respeito, né, sem desmerecer toda a importância do tema, que existe também um ressentimento da imprensa tradicional com o dinheiro que está perdendo. Porque, com todo respeito, a imprensa tradicional também é financiada. Ela também é financiada pelos produtos que anuncia e ela é financiada especialmente por dinheiro público. E quando ela é financiada por dinheiro público, né, ela pode fazer um serviço de atacar o adversário ou de blindar quem financia. Até por isso que eu tenho um projeto na Assembleia, que é o projeto 7 de 2020, proibindo dinheiro público em publicidade. Uma coisa é uma peça informativa. Olha, fique em casa, use máscara, use álcool gel. Outra coisa é propaganda de obra na hora do Jornal Nacional. Então, assim, querer me convencer, né, de que as plataformas ganham, ou o youtuber monetiza, ou pede lá um depósito na sua conta, não importa se é a direita ou a esquerda, e que isso é ruim porque alguém financia e que a imprensa tradicional é pura, né, eu realmente não me convenço disso. Né, eu não me convenço disso. Acho que a imprensa age muito com esse interesse no dinheiro, sobretudo o dinheiro público. Temos exemplos inúmeros, né, a própria visita que os colegas, os deputados fizeram ao hospital de campanha. Todos os jornais, todos os veículos tradicionais noticiaram como uma invasão, sendo que não teve invasão nenhuma. Né? Desculpa, por que isso? Se não para agradar quem tem o poder do dinheiro. Né? Então, assim, eu entendo a boa vontade, eu entendo os perigos, as preocupações, mas eu também acho que nós estamos vivenciando uma guerra entre a imprensa tradicional e uma imprensa não tradicional, e eu tenho medo que a liberdade, ainda que sejam aí esses investidores todos que a Madalena levantou bem, eu não estou entrando nesse mérito, mas eu tenho medo que a liberdade venha a perder, sim, no final da linha, né? E o que mais me incomoda é que isso não é um fenômeno tão novo. E quando a esquerda estava no poder, não havia essa preocupação. Eu nunca vi ninguém perguntando do dinheiro público que foi para o 247, para o Diário do Centro do Mundo, as monetizações de youtubers de esquerda. Eu nunca vi ninguém questionando. Né? E, de repente, você tem jornalista de direita, que não é uma direita com a qual eu concordo, mas jornalista de direita sendo preso, dizendo que está fomentando o ato antidemocrático. Então, assim, eu não consigo, por enquanto, deixar de enxergar algo ideológico e também comercial nesse